Olá, estamos agora no nosso terceira aula, do nosso estudo bíblico. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Gênesis. Nós vamos começar os primeiros capítulos, capítulo 1 e 2 de Gênesis. Antes de nós iniciarmos, eu vou recapitular algumas informações básicas. Gênesis foi escrito por Moisés, é o primeiro livro da Bíblia, faz parte do Pentateuco e significa, o significado do nome Gênesis é origem. E a gente vê que logo no primeiro versículo que já fala, olha, no princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio quer dizer que a gente não tem uma data definida, pode ser bilhões de anos atrás, a gente não sabe a data. Deus só fala que ele criou e que ele criou no princípio, E quem estava presente nessa criação? A gente vê que não é apenas Deus, a gente vê Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade já estava presente na criação. Porque a gente vê aqui no versículo 2, olha, que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Além disso, se você for aqui no capítulo 1, só que no versículo de número 26, olha só. E disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, nós vemos que Deus ele não fala assim, olha, eu vou fazer um homem à minha imagem e à minha semelhança. Não, ele fala façamos, isso quer dizer que ele não está sozinho. O Espírito Santo a gente já conseguiu localizar aqui, olha, o Espírito Santo a gente localizou. Aqui, olha, o Espírito de Deus movia sobre as águas. Mas e Jesus? Cadê Jesus aqui? Aonde está Jesus? A gente vai descobrir no decorrer das Escrituras que Jesus era a palavra, é o verbo que se fez carne. Como que tudo foi criado? Tudo foi criado pela palavra, porque Deus disse, haja luz e houve luz. Então, tudo foi criado por intermédio da palavra. E Jesus era a palavra. A gente vai ver isso aqui, olha, em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Porque nele, o Filho de Deus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Então, nele foram criadas todas as coisas. Por que nele? Porque ele era a palavra, o verbo. E a gente vê aqui no capítulo 1 do Evangelho de João, e versículo 1 e versículo 3. No princípio era aquele que é a palavra. Quem que é a palavra? Jesus. Jesus é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então o que a gente tem que ver é que Deus criou os céus e a terra e estava presente nessa criação o Espírito Santo de Deus pairando sobre as águas. Jesus estava presente na forma do verbo, que é a palavra, que determina. E Jesus que fez, por intermédio de Jesus que tudo foi criado. Olha só, sem ele nada do que foi feito se fez. Entendeu? Então, ele estava presente, sem ele não teria criação. Já está claro aqui no Evangelho de João. E a gente vê que o poder que há na palavra, porque aqui, olha, em Hebreus 11:3 fala o seguinte, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, Deus, ele trouxe à existência coisas que não existiam através da palavra. E Deus, ele nos fez a imagem e semelhança dele. Ele nos deu autoridade sobre toda essa terra, nos mandou subjugar todas as coisas. Então nós temos que entender que a mesma autoridade que estava ali sobre Deus na criação do mundo, Deus nos deu também através da palavra. Deus nos manda usar a palavra com sabedoria, porque senão o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar utilizando a palavra, para nos prejudicar, para prejudicar nossos familiares e para prejudicar o nosso próximo, trazendo à existência as coisas que não deveriam, e que saíram da nossa boca. Às vezes saem maldições, palavras que não deveriam sair, e a gente não entende o poder que há nessa palavra. Deus criou o mundo através de palavras, Então, vamos dar continuidade aqui no nosso estudo do livro de Gênesis, capítulo 1. Como que foi essa criação? Eu tenho um resumo aqui, olha. Eu tenho a Bíblia aqui, na Bíblia vai falando o que foi feito cada dia, mas eu gostaria que você lesse. Eu vou passar um resumo aqui para você entender o que foi criado cada dia. Nós vemos aqui, olha só, que no primeiro dia Deus criou, disse haja luz e houve luz, Deus fez separação entre as trevas e a luz, criou a noite e o dia. No segundo dia fala sobre o firmamento. O firmamento são as nuvens, os céus.
Deus fez separação entre as nuvens, entre os mares e os lagos, né? A Bíblia fala, fez separação entre águas e águas, né? As nuvens aí, vocês devem saber, é a água, né, que evapora e forma as nuvens, né? Então, Deus fez essa divisão no segundo dia. No terceiro dia, ele criou toda a vegetação, a terra seca. No quarto dia, ele criou o sol, a lua, as estrelas, olha, no quarto dia. No quinto dia, Deus criou os peixes no mar e as aves, né, no céu. E no sexto dia, ele criou os animais terrestres e criou também o homem. Aí no sétimo dia, o que Deus fez? Deus descansou. É interessante a gente ver esses dias, que é o seguinte: para Deus, um dia, 1000 anos são como mil anos são como se fosse um dia. A contagem de Deus é diferente da nossa. Às vezes a gente imagina que é como se fosse o nosso dia. Não, um dia pode ser um período diferente. A gente não sabe. A gente sabe que Deus, ele fez essa divisão dessas épocas, né, da criação de cada coisa, e nós temos que entender que no sétimo dia Deus descansou. Então, o que Deus está dizendo? No sétimo dia, não quer dizer que seja o sábado. É o sétimo dia. Quem colocou o nome nos dias, nos dias da semana foram o ser humano. Então, o sétimo dia pode ser quarta, quinta-feira, pode ser uma sexta, né? O que Deus está querendo dizer é que você não pode trabalhar feito louco e não parar para descansar. Você tem que tirar um dia da semana para descansar. É isso que Deus está querendo dizer, viu? Dando continuidade aqui no estudo, vamos voltar para a Bíblia aqui, né? Eu já dei uma pincelada no que Deus criou, né? Em cada dia. Aí nós vamos o seguinte, nós vemos que Deus criou o homem, e não só o homem, a sua imagem e semelhança, a mulher também, porque às vezes a gente pensa assim, não, é só o homem que é a imagem e semelhança de Deus. Não, é a natureza humana, tanto homem quanto mulher. Nós vemos aqui no versículo 27 que fala assim, olha, assim Deus criou o homem, né? Em sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea ele os criou. Então ele criou a criatura, né, o ser humano, né, tem algumas traduções que até tirou esse homem e colocou ser humano. Então Deus criou o ser humano a sua imagem. Então tanto homem quanto mulher nós somos a imagem de Deus. E é interessante que Deus fala que, olha, enchei a terra e subjugai-a, tende domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda a coisa vivente que se move sobre a terra. A gente vê aqui que Deus dá o domínio para o homem sobre toda a terra. Então aqui, na criação, Deus já deu o domínio da terra para o homem, né? Para o homem exercer o domínio sobre ela. É interessante que Deus é um Deus de princípios, e até mesmo, né, ele tem todo o poder sobre os céus e a terra, mas até mesmo para ele intervir, ele necessita que nós venhamos buscar essa intervenção, que nós venhamos orar. Deixa eu ligar aqui que está descarregando o meu computador. Então, até mesmo para Deus ele intervir, né? Ele não intervém sem a gente buscar essa intervenção. Por quê? Porque ele nos deu o domínio sobre a terra e ele não vai invadir esse domínio. Por isso que ele não invade o coração, por isso que ele nos dá o livre arbítrio. E a gente tem que entender isso, né? Que Deus não é um ditador, né? Não, ele quer nos mostrar o melhor caminho. E ele nos mostra e nos ensina. Mas se nós não quisermos, ele não vai invadir esse espaço que ele mesmo nos deu. Porque Deus é um Deus que não quebra princípios. E o princípio que ele colocou é o domínio. Por isso que a terra está do jeito que está. Que às vezes a gente olha, meu Deus, por que o Senhor é Deus e permite tanta violência? Olha como a terra está, olha como é que o mundo está. Por quê? Porque Deus deu para o homem o domínio. Então quem está errado é o homem, porque o homem está dominando e não está buscando a intervenção divina. Então vai virar um caos mesmo. Então a gente tem que entender isso, que Deus ele não quebra princípios. Dando continuidade aqui no nosso estudo, né? A gente vai para o capítulo 2, né? No capítulo 2, a gente vê que volta um pouquinho atrás e Deus começa a falar como que foi feito no sexto dia, que ele já havia criado, né?
a terra, as plantas, mas ele não havia feito chover sobre a terra porque não havia homem para cultivar. Aí ele explica como que ele criou o homem, olha só. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou sobre as suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Então aqui nós vemos como que foi a criação do Adão, o primeiro homem que foi criado. Aqui no capítulo 2, Deus está explicando como que ele formou do pó da terra. Lá no capítulo 1, versículo 26, Deus está falando resumidamente, olha, criei, ele deu o resumo, e aqui ele explicou como que ele criou. E aqui ele explicou também como que ele criou, no caso, a Eva, né? Tá um pouquinho aqui mais para frente, né? Ele no versículo 18 aqui, ó, ele falou, não é bom que o homem seja sozinho, eu farei para ele uma ajudadora adequada para ele, né? Tem diferentes traduções, né, que fala sobre essa palavra adequada, né? Mas uma ajudadora como ele, que ande com ele, que esteja na mesma missão que ele. Então, Deus criou Eva. E como que Deus criou Eva? Está aqui também, olha só. Deus fez Adão cair no profundo sono, né? E quando ele dormiu, Deus tirou ali, né, uma parte da costela e formou, né, a Eva, e trouxe a Eva para Adão. Adão ficou muito feliz, e o interessante é que Adão fala, né? Por isso o homem deixará... Não, Adão fala aqui, olha, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher. Então Adão fica muito feliz ali, né, com um presente que Deus deu para ele. Deus fez a mulher e ele ficou muito feliz. Mas o interessante aqui é que no versículo de número 24, olha só o ordenamento que Deus deixa. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher, e eles serão uma só carne. Aqui Deus já está criando o primeiro casamento. Olha, o primeiro casamento já está aqui no capítulo 2, versículo 24 de Gênesis. Interessante que nós temos que olhar que é o seguinte, Deus criou o casamento aqui já, olha só, Deus já criou uma família, Deus criou o casamento, e Deus criou também o trabalho. Às vezes a gente fala, não, o trabalho foi o diabo que criou, não foi? Não. Por quê? Porque se você ver aqui nos versículos anteriores, olha só. E o Senhor Deus tomou o homem, que é Adão, né, e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então Deus deu uma tarefa, uma atribuição, um trabalho para Adão. É claro que era um trabalho maravilhoso, gente. O trabalho não é ruim, o trabalho ele nos faz feliz. O problema é quando o pecado transformou o trabalho em algo ruim. Aí o que Deus fala para Adão? Olha, você vai ter que cultivar a terra com o suor do seu trabalho. Isso quer dizer, a terra agora vai ser difícil de ser cultivada, vai dar espinhos, vai dar abrolhos. Então, assim, nós vemos que o trabalho se tornou cansativo, pesaroso. Não era assim. O trabalho era para ser algo agradável. Então, aqui no início de tudo, a gente vê que Deus criou os céus, a terra, toda a vegetação, tudo que há na terra, toda diversidade de frutas, de verduras, de legumes para o nosso alimento. E outra coisa interessante que eu gostaria de mostrar para vocês também, né? Uma curiosidade aqui é que quando Deus criou os céus e a terra, criou, no princípio, todos eram vegetarianos. Eu vou achar aqui o versículo para me mostrar para vocês. Olha só. Deus fala aqui, olha, antes disso, vamos voltando aqui, no capítulo 1, isso mesmo, ó, no capítulo 1, versículo de número 29, né? Olha só o que Deus fala: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore na qual está o fruto de uma árvore que produz semente, para vos será para alimento. Então, o que Deus está dizendo? Olha, tudo que é vegetação, vegetais, frutos, legumes, tudo que a natureza produzir, vos será por alimento. Aqui Deus ainda não autoriza o homem a comer carne, era todo mundo vegetariano, viu? Aqui no início. Depois você vai ver mais para frente, a gente vai continuar estudando o livro de Gênesis, Deus dá essa autorização depois do dilúvio. Nós vamos
vamos estudar isso mais pra frente. Mas Adão e Eva eram vegetarianos, viu? Não só Adão e Eva, os animais eram vegetarianos, viu? Olha só, o leão, todos os animais na época eram vegetarianos. Por que eu tô dizendo isso? Porque no versículo 30 também fala, olha, e a todo animal da terra, toda ave do céu, né? E cada coisa, cada animal que rasteja sobre a terra, em que há vida, eu tenho dado toda erva verde para alimento. Então Deus está falando, olha, os animais, eles se alimentarão da erva verde. Então, no princípio, era todo mundo vegetariano, viu? Depois que Deus deu a carne aí, não tinha churrasquinho no início não, viu? Era só verduras e legumes. Aposto que era todo mundo magrinho, viu? Mas nós vamos dar continuidade, viu? Na próxima aula nós vamos continuar estudando. Eu ainda vou falar mais um pouquinho sobre a criação, viu? Porque eu quero falar, na próxima aula, eu vou falar para vocês sobre a questão de ciência em combate com as escrituras, porque muitas vezes a gente se depara diante de pessoas que tentam, né, argumentar usando a ciência, e a gente tem que ter sabedoria para argumentar também e defender, né, aquilo que a gente acredita. Então eu quero que vocês tenham conhecimento, né, um pouco do conhecimento para saber como argumentar com essas pessoas que vêm e começam a falar, não, mas a teoria do Big Bang diz isso. Ah, não, mas a gente veio do macaco. Ah, não, mas isso aí tá tudo errado. E os dinossauros? Cadê os dinossauros? E começa a falar muitas coisas e a gente fica meio que sem argumento, né? Então, na próxima aula, nós vamos saber como argumentar tudo isso e defender que o nosso Deus é criador dos céus e da terra, que não foi uma explosão que criou, que a gente não veio do macaco, não foi nada disso. Nós vamos defender a nossa fé, viu? Então, aguardo vocês na próxima aula. Tchau!